Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Eu quero ler no capítulo 18. O Evangelho de Lucas, capítulo 18. Jesus contou muitas parábolas. João disse que se fosse relatar tudo o que Jesus fez e o que ele falou, os livros seriam poucos. E Jesus contou muitas parábolas. Jesus, trouxe muitos assuntos todos eles de suma importância para todos nós. E aqui no capítulo 18, Lucas conta esta parábola, e apenas Lucas é quem escreveu esta parábola. E ele começa dizendo assim: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Olha, interessante. Ele, em meio a tantas coisas que ele ensinou, ele aqui conta uma parábola, e dessa parábola ele queria trazer este ensino, que é o dever de orar sempre e nunca desanimar. Numa outra versão diz assim: e nunca esmorecer. Nunca esmorecer. E a parábola que Jesus conta é de uma viúva que tinha uma questão na justiça, e ela sabia que ela não tinha condições, e para obter êxito na sua causa e que a justiça lhe fosse feita, ela tinha então que pedir ao juiz que julgasse a sua causa. Hoje, quando alguém fala que vai entrar na justiça, ele já pensa: isso aqui vai levar anos para vir uma solução. Principalmente numa legislação como a nossa, que os advogados têm direito de fazer tantos pedidos, tantos isso, tanto aquilo, e vai procrastinando, e vai retardando, e vai buscando isso, e vai buscando aquilo. E interessante que as pessoas que precisam que a coisa seja resolvida ficam com raiva da nossa legislação, porque ela dá brechas para os advogados e a outra parte irem estendendo a coisa, Só que quando nós somos os réus, e aí nós também queremos que os advogados façam isso, e vai, e aquilo demora uma eternidade. Uma eternidade. E sem falar que quando cai nas mãos da justiça, parece que o número de funcionários é bem menor em relação ao número de processos. Então há uma morosidade, há uma lentidão, há uma demora terrível. Naqueles dias, Jesus disse que aquela mulher precisava que a sua causa fosse resolvida. Ela era uma viúva que é uma pessoa desamparada. Não tinha marido, não tinha ninguém que cuidasse dela. Então ela foi para a porta da casa do juiz, e ela ficava ali pedindo: juiz, senhor, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa.
julga a minha causa. E o juiz chegava do trabalho em casa, estava aquela mulher na porta da casa dela. O juiz saía de casa para o trabalho, aquela mulher estava na porta da casa dela. O juiz saía de noite para ir a algum lugar, aquela mulher estava na porta da casa dele. E aonde o juiz ia, aquela mulher estava ali na frente dele e, de um certo modo, pedindo, importunando e pedindo, julga a minha causa. E Jesus disse, aquele juiz então se viu, para ficar livre daquela mulher, foi lá, resolveu o seu problema e julgou a causa dela, ele fez justiça e a viúva então ficou alegre e foi embora, porque sua situação foi resolvida com uma certa presteza. E aí Jesus disse, se esse juiz iníquo atendeu essa mulher, que lhe pedia constantemente, quanto mais o Pai que está nos céus não atenderá aqueles que lhe pedirem, que lhe clamarem dia e noite. Dia e noite. Então ele usa essa situação, e eu já passei na minha infância com uma situação um pouco parecida. Não era bem um juiz, mas era um vizinho nosso, que devia um dinheiro, e chegou a época da escola, tinha que comprar os sapatos para a gente. Aí o papai disse, olha, cobre aí do fulano que ele me deve 100 mil cruzeiros ou 100 cruzeiros, não sei. Então esse dinheiro você compra, dá para comprar 3 sapatos, para o Ebenezer, para o Gênesis e para o Esdras. Aí a mamãe me elegeu e disse, meu filho, vá lá e peça para o seu fulano o dinheiro. Aí eu bati lá na porta, ele abriu e falei, seu fulano, a mamãe mandou cobrar os 100 cruzeiros que o senhor deve ao papai, que é para comprar 3 sapatos, um para Dedéu, um para mim e outro para Deduca, o nome dos meninos lá de casa. Se algum deles estiver assistindo agora, eles vão morrer de rir. E ele disse, olha, de tarde eu pago. De tarde ele não foi pagar, eu fui na casa dele, bati, seu fulano, a mamãe disse para mandar os 100 cruzeiros que o senhor deve ao papai, que é para comprar 3 pares de sapato, um para mim, um para Ebenezer, um para o Esdras. Aí ele disse, não, logo mais à noite eu levo. De noite não levou, de manhã cedo, quando ele saiu para trabalhar, eu estava sentado no muro da frente da casa dele. Seu fulano, a mamãe disse, contei a história toda. Meu filho, meio-dia, quando eu voltar, eu passo lá e pago. Meio-dia ele não voltou, 1h da tarde, quando ele saiu de casa para trabalhar, estava eu sentado no muro na casa dele. No terceiro dia, ele deu o dinheiro, 100 cruzeiros. Era uma nota vermelha, e ele era um coletor de impostos, então ele tinha, as cédulas dele eram novinhas, era uma cédula novinha. Gente, quando aquele homem pegou aquela cédula para me entregar, eu fiquei numa alegria, o coração parece que ia sair pela boca, e eu peguei aquele dinheiro e saí gritando na rua, mamãe, seu fulano pagou, mamãe, cruzando a rua do outro lado. Hoje eu fico pensando, meu Deus, que vergonha eu fiz aquele homem passar. Mas menino sabe como é que é menino? E foi na insistência, sentei no muro da casa dele, e pá, até que ele pagou. Então quando eu leio esse texto aqui daquela viúva ali, na porta da casa do juiz, eu falo assim, eu penso, eu já passei por uma situação parecida. Mas Jesus fala da insistência. Jesus está nos ensinando que a gente não deve desistir. Muitas vezes a gente desiste. A gente começa a orar por uma coisa, e aí aquilo não acontece, e a gente simplesmente deixa para lá, esquece, desiste. O que é que você está buscando do Senhor? A Raquel, minha esposa, tem um costume, as coisas que ela está colocando diante do Senhor, ela escreve num papel e está lá na geladeira, colada lá. E eu estou bem, de vez em quando ela vai lá e passa um risco. Essa semana passou risco nenhum, né, Raquel? Vai indo e passa o risco. Quer dizer, eu estou orando por essas coisas. E quais coisas que você está orando? Eu costumo dizer, quando você começa a orar por uma pessoa,
primeira coisa que você tem que fazer é parar de falar mal daquela pessoa. Ah, eu estou orando pelo Osias, mas aquele tem um coração tão duro. Osias é tão rebelde. O Osias é tão isso. Então, sua oração não vale nada. Você ainda não entrou na oração. Você ainda não entrou, vou usar uma expressão aqui, no espírito da oração. Não entrou no caráter do Senhor, que é imprescindível para que a oração seja respondida. É aquilo que João fala na sua primeira epístola, se pedirmos de acordo com a sua vontade. Quer dizer, o nosso pedido tem que estar em consonância ao caráter do Senhor. Um dia, João e Tiago pediram que Jesus lhes desse poder para fazer descer fogo do céu e consumir aquela cidade inteira. Jesus disse: vocês não sabem de que espírito eu sou. Vocês não me conhecem, não conhecem o meu caráter. Não é assim. Então essas orações não são respondidas. Devemos orar sempre. Todo tempo é tempo de orar. Todo momento é momento de orar. E a palavra diz que nós devemos orar com gratidão, com ações de graça. A gente não ora com lamúria, a gente não ora com murmuração, a gente não ora com raiva. A gente deve orar e colocar aquilo que estamos pedindo diante do Senhor, na certeza, na esperança de que o Senhor vai nos atender, o Senhor vai nos ouvir. Irmãos, oração não é loteria que a gente joga para ver se dá certo. Oração também não é um amuleto. Quantas pessoas às vezes falam assim: ah, ora por mim. Aí eu falo: orar pelo quê que você quer que ore por você? Ah, vou ver primeiro, depois eu lhe falo. Já pegou um costume de, não é? Ora por mim. E há pessoas que gostam de pedir oração, mas elas mesmas não oram. Elas querem que os outros orem por ela. Eu vou dizer uma coisa para você: os outros devem orar por você, sim. Mas se você não ora por você, se você não se interessa por você, se você não luta por você em oração, pode ter certeza de que você não vai dar um passo à frente. Orar sempre e nunca desanimar. Nós devemos colocar diante do Senhor as coisas pelas quais nós estamos clamando. O que é que nós estamos clamando? Meus irmãos, eu clamo pelo nosso prefeito. Eu clamo pelo Alexandre Calil. A palavra diz que eu devo a ele respeito, que ele é uma autoridade constituída no meu município. Agora imagine só se eu clamo por ele e vivo falando dele, detonando ele, espalhando notícias ruins sobre ele e falando dele, do seu caráter. Meus irmãos, não vai combinar. Ou eu oro ou não. Quando você está orando por uma pessoa, você está orando por alguma coisa, então tome tenência. Tome posição, para que a sua oração seja ouvida. O que nós mais queremos na oração é que Deus nos escute, é que Deus nos atenda, é que Deus nos ouça. Nós temos necessidades muito urgentes. De repente, diante de nós, aparece uma situação urgente, grave, e nós precisamos de que o Senhor nos ajude. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. De repente vem sobre nós uns fardos pesados, vem sobre nós umas situações
num vale sem saída. E aí nós precisamos do Senhor. Do Senhor é que vem o nosso socorro. O Senhor é nosso ajudador. O Senhor é nosso pastor. O Senhor é nosso sustentáculo. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor é a nossa luz. O Senhor é o nosso abrigo em todo o vendaval. Aleluia! Então nós precisamos do Senhor, e a maneira como nós temos para abordar o Senhor é através da oração, e Jesus disse: faça a oração em meu nome, no nome de Jesus. Nós temos necessidade de que o Senhor nos escute. Senhor, o Senhor não está me ouvindo, não, Senhor? Eu não estou sendo ouvido pelo Senhor. Se o Senhor não está me escutando, eu tenho certeza que não tem nada errado com o Senhor. Alguma coisa está errada comigo. Então eu preciso estar em sintonia com o Senhor. Pelo que nós temos orado? Meus irmãos, infelizmente, muita gente descobriu a oração como um meio de obter vantagens, de obter lucros. Descobriu a oração como meio de melhorar sua vida. E a oração, ela é totalmente focada nas coisas materiais. Tem gente até falando: olha, ore por mim, porque essa esposa minha está muito difícil, eu estou querendo que Deus me dê outra para eu largar essa mulher e outra melhor que ela. Meu Deus do céu! Há pessoas que querem orar, mas orar por coisas materiais. Não há problema. Mas nós temos coisas maiores. Diz a palavra que quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas vêm por acréscimo, todas essas coisas nos são acrescentadas, diz a palavra do Senhor. Então eu não posso ficar lá pensando em Deus como alguém que vai resolver, vai me dar uma cadeira melhor, vai me dar uma mesa melhor, vai me dar um prato mais bonito, vai me dar um calçado assim, vai me dar um perfume daquele jeito, vai me dar isso, vai me dar aquilo. Meus irmãos, o que é que nós temos orado? Nós oramos por salvação. Existem muitas pessoas que são ligadas a nós, e muitas nem a nós ligadas são, que precisam ser salvas. A melhor coisa e a máxima que pode acontecer a um ser humano é a sua salvação. Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Orar por salvação. Às vezes a gente fica: eu quero que Deus dê àquela pessoa um trabalho, que Deus dê salvação àquela pessoa. Se ela for salva, a lavoura estará salva. É preciso ela nascer de novo, é preciso ter seu nome registrado no livro da vida, é preciso se tornar um templo do Espírito Santo, ser um membro do corpo de Cristo, ser um herdeiro das promessas, ser um co-herdeiro juntamente com Cristo, pertencer à família de Deus, fazer parte da Assembleia Universal dos Santos, participar das promessas divinas. Essa é a maior riqueza que um ser humano pode ter nessa vida. Então, nós precisamos orar e orar pela salvação. Se o juiz ouviu aquela mulher, quanto mais o Senhor vai ouvir aqueles que clamam noite e dia pela salvação das pessoas. Pela salvação das pessoas. Nós precisamos, amados irmãos, colocar a salvação diante do Senhor. Nós estamos vivendo numa época de pandemia, mas uma época também de muitas doenças. Quantas enfermidades vêm acontecendo?
aqui no nosso meio, em outros lares, em outros lugares, em outras famílias, nossos parentes, nossos amigos. E muitas vezes nós nos descansamos nos braços dos médicos, e graças a Deus pelos médicos. Mas nós não podemos, meus amados irmãos, esperar que da farmácia, que da clínica, que do hospital venha a nossa cura tão somente. Nós precisamos buscar o Senhor, porque Ele é poderoso para nos curar de toda e qualquer enfermidade. A palavra diz que Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Uma gota do sangue de Jesus cura qualquer doença. E nós precisamos orar ao Senhor. Tem gente que parece que só desperta depois que o diagnóstico chega e terrível. Ai, meu Deus! E aí se apavora. Mas clame ao Senhor, ore ao Senhor, peça pela cura, peça, não desanime, não esmureça, peça sempre, ore sempre, peça para Deus curar. Nós sabemos que a vontade de Deus é curar as pessoas, é da natureza de Deus curar os doentes. Aonde Jesus Cristo ia, os doentes eram curados. Só não eram curados aqueles que não criam nele. Só não eram libertos do veneno da serpente no deserto aqueles que não olhavam para ela. É preciso que nós oremos pela cura. Há uma coisa muito importante para nós: o desejo no nosso coração de conhecer mais o Senhor. Tem gente que tem um sonho e até oram e pedem a Deus: é o sonho da sua vida, eu quero conhecer Paris. Sabe, o sonho da sua vida deve ser conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor. O meu pai está hoje com 94 anos. Graças a Deus que a mão do Senhor está sobre ele e o Senhor o tem ajudado. O papai tem melhorado. Aleluia! Graças a Deus. Mas há um ano atrás, eu estava conversando com ele, estava no meu quarto, nós conversando pelo telefone. Ele disse: meu filho, eu tenho feito uma oração ao Senhor. Eu tenho orado assim, toda a força da minha alma ao Senhor. Falei: o que é, papai? Ele disse: meu filho, eu quero conhecer o Senhor nosso Deus. Eu quero conhecer Deus na sua profundidade. Eu tenho sede em conhecê-lo. Um homem com 93 anos, que era o ano passado, orando para conhecer o Senhor. Irmãos, deve existir no nosso coração um desejo ardente em conhecer o nosso Deus. Diz o salmista: contemplai-o e sereis iluminados. Que haja em nós um desejo profundo de conhecer a Deus. As pessoas não querem, parece que não querem conhecer o Senhor. Elas não leem a Bíblia, elas não vão à igreja, elas não vão aos cultos, elas não ouvem as pregações, elas não ouvem a palavra do Senhor, elas não se interessam de ter uma vida devocional, elas não falam com Deus, elas não caminham com o Senhor, elas não têm nenhum interesse pelo Senhor. Parece que Deus é apenas um ser dentro da sua religião e pronto. Mas nós precisamos conhecer o Senhor. Você conhece as pessoas por suas reações, o quanto que elas conhecem o Senhor ou não. O quanto que elas conhecem o Senhor ou não. Nós precisamos conhecer o Senhor nosso Deus. O profeta Oséias diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa.
Oh, aleluia! Pelo que nós vamos orar? Comece a orar, Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero conhecer profundamente o Senhor. Eu quero conhecer a Tua palavra. Eu quero cada dia mais ter intimidade contigo, andar mais perto do Senhor, ser mais comprometido e aliançado com o Senhor. Eu quero mais do Senhor na minha vida. Eu quero viver mais de Ti. Eu quero, Senhor, fazer mais da Tua vontade. Eu quero Te conhecer. Então Jesus nos ensinou, através de uma parábola, que devemos orar sempre. Orar sempre. E nunca desanimar. Que o Senhor aplique a sua palavra bendita nos nossos corações, em nome de Jesus. E que nós sejamos pessoas marcadas pela oração. Há um hino que diz assim: eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Aleluia. Glórias a Jesus. Tu és santo, Senhor. Nós vamos cantar esse hino nesta hora. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas. Vamos ficar em pé, irmãos. Pra Deus, entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu vou convidar a irmã Raquel, ela vai orar nesta hora e nós vamos estar cantando essa música mais suave, enquanto ela vai estar clamando ao Senhor. Louvado, engrandecido e exaltado seja o Senhor. Nós te louvamos nesta noite, Pai, pelo privilégio que temos de estarmos na tua casa e saber em quem nós temos crido. Sabermos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos, daquilo que pedimos. Nós cremos na bênção do Senhor, nós cremos na cura do Senhor,
Nós cremos na provisão do Senhor. Nós cremos no milagre do Senhor. Nós cremos em tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Colocamos as nossas vidas diante do Senhor, a vida das nossas famílias, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, de todo aquele que necessita e que tem buscado o Senhor. Toma, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos, e nós dizemos ao Senhor mais uma vez: nós cremos em Ti e cremos no poder que há no sangue de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus. Aleluia! Abençoar minha família, Minha casa, meu pai, meus filhos, minha esposa, meu esposo, meus irmãos. no poder da oração.